A gente vai tratar da questão envolvendo esse fim aí das Olimpíadas, com um grande protagonismo nosso, né, das mulheres nas Olimpíadas, e essa questão envolvendo a isenção do imposto de renda para as premiações ali. Medalhas já não pagam nenhum tipo de tributo, já é assim, e agora vem essa isenção para a premiação que esses atletas recebem. Paula, qual que é a sua avaliação dessa medida adotada pelo governo federal? A princípio, eu achei justo, me animei, falei, nossa, que bom, né? Os atletas já passam por cada coisa. Puxa, falta de incentivo, ali no começo é tão complicado. A gente, enfim, tô esperando, inclusive, o documentário sobre a Rebeca para saber todos os detalhes da vida dela, que eu acredito que tenha sido bastante diferente da Simone Biles, que a gente viu aqui no documentário, que pode ficar na sua mansão, na sua casa, esperando, né, se recuperar ali dos seus traumas e da questão que ela passou psicológica para poder voltar e ser campeã ali pelos Estados Unidos. Então, acho que o atleta brasileiro sofre muito. E aí pensei, poxa, que legal não cobrar esse imposto. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é uma loucura, né? As coisas vão mudando o tempo inteiro. E aí também fiquei pensando sobre outras categorias que talvez também sofram muito e talvez gostariam de uma isenção de impostos e que não tem essa oportunidade porque não tem esse clamor popular. Sei lá, vamos pensar aqui, um musicista que não é conhecido, que também, né, levou ali seu instrumento, cruzou a cidade para estudar e que é premiado fora do Brasil na sua categoria musical, sei lá, de música clássica, alguma coisa que a gente aqui sabe que não ganha-se milhões com isso. Fiquei pensando em outras categorias que possam representar o Brasil também, aí, por exemplo, nesse lugar intelectual e que ganhem prêmios fora do Brasil, se eles são isentos. São isentos? Será que também são? Porque é maravilhoso que Rebeca, por exemplo, receba lá os 800 mil pagos pelo COB, sem pagar 200 e tantos mil, né? São 27 ponto alguma coisa por cento aí de impostos. Mas eu acho o Brasil sempre muito confuso quando abre essas exceções, porque é difícil da gente entender porque alguns sim e outros não, né? Então, a princípio, eu fiquei muito animada, eu achei legal. Depois, pensando, eu falei, tá, mas será que faz sentido? Por que agora? É porque houve essa pressão na internet? Houve um movimento também na internet organizado, porque sempre foi assim, não é alguma coisa que começou agora, essa cobrança desse imposto nas premiações, né? Atletas têm direito à isenção, como todos nós, né? Acho que são 2 salários mínimos, 2.000 e tantos reais, eles estariam isentos, mas acima disso, então teriam que pagar seus impostos. Então, no final, eu achei assim, Brasil e suas novidades, cada hora uma coisa nova e a gente nunca sabe direito as motivações. Dessa vez me pareceu uma medida populista, atendendo aí o clamor, uma reivindicação até da oposição para, enfim, algo que todo brasileiro quer, que esses atletas sejam exaltados, mas não sei se é esse o melhor caminho. Laura, com a conexão reestabelecida, bem-vinda, Laura, bom dia para você. Sua avaliação, caminha ali ao encontro do que bom dia, pessoal. Você tem esse mesmo pensamento que eu vi você fazendo positivo aqui? Pensa como Paula Carvalho? Sim, eu concordo plenamente com a Paula. Eu acho que primeiro a gente tem a questão da forma como foi feita, né, essa benesse. Foi por uma medida provisória. E medida provisória, segundo a Constituição, ela tem lugar em situações de relevância e de urgência. A relevância eu acho que a gente pode discutir, como bem colocou a Paula aqui, né? Essa é uma prioridade, né? Agora, a questão da urgência realmente não me parece presente nessa situação. A gente sempre teve esse tipo de competição, a gente já tem há 50 anos cobrado esse tributo regularmente, como é cobrado de todos nós, então talvez um pouco mais de calma, uma discussão um pouco menos assodada, com efetivo envolvimento da população, sem que estejamos no calor do momento, que é claro, todos nos envolvemos, todos torcemos pelo país, mas a gente não pode esquecer que estamos numa crise fiscal bastante complicada, né? O governo está ali montando o tabuleiro de xadrez para tentar ver onde gastar menos, como arrecadar mais. Então, talvez a gente crie aí, numa medida, como bem disse a Paula, populista, um apelo muito grande, que vai trazer um impacto aí que eu não sei até que ponto vai ser eficiente, inclusive em termos de estímulo.
Eu sempre falo das políticas baseadas em dados. A gente tem informação se realmente a questão financeira é tão relevante assim para os atletas? Claro, ninguém aqui vai ser louco de falar que as pessoas não querem ganhar mais dinheiro, ou que as pessoas não fiquem satisfeitas com isso. Mas se a gente está falando de relevância no sentido de estimular o esporte, a adesão ao esporte, talvez haja estratégias mais interessantes do que simplesmente uma isenção de imposto de renda, né? E gostei muito também da consideração da Paula. Eu penso muito nos cientistas brasileiros, que têm tanta dificuldade, né? Inclusive com relação às universidades, muitas vezes cortes e mais cortes de orçamento. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado de ter uma visão mais macro e não ser tão no calor da coisa. A gente é apaixonado, que bom, mas um pouco sabe, vamos ponderar um pouquinho mais, ser um pouco mais ponderado, eu acho que é o melhor caminho para o país. A gente não pode agir com paixão simplesmente quando a gente está pensando em estrutura de política pública, em estrutura de financiamento de ações públicas. Você trouxe um ponto super importante, né, Laura? Que essa questão que a agenda econômica está tão em alta, a gente tem falado sobre isso, porque o governo tem tratado como uma prioridade a agenda econômica. Claro, a gente não está aqui só para deixar ainda mais claro, porque Paula e Laura já deixaram, ninguém é contra medidas de incentivo aos atletas. A gente está querendo só trazer uma equiparação. Eu concordo, faço coro com vocês duas. Também fiquei, como a Paula começou, fiquei bem empolgada no início e depois comecei a pensar, uai, mas será que não poderia ser assim para outras pessoas? Enfim, é um assunto que a gente ainda vai precisar debater e entender melhor como ajudar outros ramos, outros meios que também precisam desse tipo de benefício e incentivo. E aí eu mudo de um assunto para o outro, que é a questão envolvendo benefícios ou não, vamos ver como é que a gente trata, que é a questão do Tribunal de Contas da União e a não devolução do relógio do presidente Lula, que já serviu de munição para a defesa de Jair Bolsonaro ir ao Supremo e pedir o arquivamento do inquérito que trata das joias sauditas. Há 2 pesos e 2 medidas na avaliação de vocês? Dessa vez eu vou começar pela Laura. Então, assim, é uma situação bastante complexa e parece que me traz à tona até um desrespeito, uma desconsideração para a sociedade brasileira, sabe? Porque vem uma mensagem assim, olha, não precisa mais devolver o relógio. Ai, mas agora se vai beneficiar outra, agora eu quero devolver. Ou seja, uma questão que é conceitual, que é moral, que é ética, que impacta diretamente o dia a dia do cidadão brasileiro, está sendo tratado como uma moeda de troca. Então, isso aí já me causa uma impressão muito ruim, um certo desconforto. Existem realmente sutilezas e diferenças nas duas circunstâncias. A gente está falando de um relógio avaliado em 60 mil reais e a gente está falando de um desvio potencial, de desvio que chega a quase 7 bi, né? Pega-se que teria aí um esquema realmente para ocultar de joias, então eu acho que são questões um pouco diferentes. Me parece um pouco simplista a argumentação lançada de que, olha, não há lei que trate sobre o que seriam os bens personalíssimos, então a gente não pode impedir que esses bens sejam incorporados ao patrimônio pessoal dos representantes do Estado brasileiro. Primeiro porque o princípio da moralidade está na nossa Constituição desde 88, ali no artigo 37, e o Supremo já falou que o princípio da moralidade é autoaplicável, ou seja, ele não depende de uma regulamentação por lei para que ele surta efeitos. Então, o que a gente tem que se perguntar, é moral que uma pessoa que esteja representando o Estado brasileiro, ele está indo a uma festa, ele receba presentes caros, que causem, podem potencialmente chegar a valores estratosféricos, e simplesmente por estar nessa posição e levar para si esse tipo de presente? No meu modo de ver, é um pouco delicada essa situação, porque, como eu disse, não é um churrasco na casa de alguém, de aniversário, que alguém leva um presente. O presente é entregue em razão daquela posição oficial daquela pessoa, ainda que seja que venha de uma empresa privada, ainda que não esteja numa cerimônia oficial de entrega ou de troca de gentilezas, enfim. Então, eu acho que a gente tem que sempre lembrar daquela noção, eu sempre falo em sala de aula, a questão de integridade. Quando a gente fala de integridade da ação pública,
A integridade é justamente fazer a coisa certa sem que ninguém esteja olhando, sem que ninguém esteja precisando cobrar aquilo. Então, talvez seria um bom momento para que nossos governantes fizessem autorreflexão, para se perguntar se é razoável, se é moral esse tipo de postura. O próprio TCU trouxe esse tipo de argumentação, mas no meu modo de ver perdeu um pouco de fôlego, e essa questão de falta de isonomia nos julgados do TCU, já queria também fazer um registro que me incomoda demais, é que o TCU deixou de disponibilizar os seus julgamentos, as suas discussões de julgamentos na internet. Essa situação foi muito mal vista, inclusive a Associação dos Auditores, os servidores públicos que atuam no TCU, publicaram uma nota contra essa postura. Por quê? Porque tudo que impede a transparência impede o controle, né? Então, se a gente for falar de menos aqui, é que as pessoas que ganharem qualquer tipo de problema, insiram esses presentes no sistema e permitam à sociedade acompanhar e eventualmente julgar e chegar às conclusões que sejam mais equalitárias, mais equânimes de como lidar com essa situação. Paula? É essa história aí, né? A gente nunca sabe, porque tem esse papo da politização, né? De quem são as pessoas que decidem a respeito, se são bolsonaristas, se não são bolsonaristas. O Lula agora se sentindo usado pelo TCU, querendo devolver o relógio. O Bolsonaro falando que se tiver as joias de volta, vai leiloar para, sabe assim? Mas na hora que tinha as joias, tentou tirar do Brasil, vender fora, advogado escondido atrás de pote. Então, assim, acho que é o que a Laura falou. A questão ética, muito provavelmente, foi uma questão que passou assim, ó, bem longe, assim, na cabeça dos dois presidentes. Ah, relógio meu, né? Vou com ele, assim estarei. Ah, essas joias, vou vender, vou custear aqui minha vida enquanto tenho que ficar aqui nos Estados Unidos, né? Não vou vender e pagar um imposto ou prestar contas. Então, assim, moralidade, eu acho que tá difícil, ética também. E aí agora o TCU tem essa decisão que basicamente diz, gente, era de vocês mesmo, fica você com o seu relógio, as joias eram suas, o que abre a possibilidade do Bolsonaro aí tentar botar no saco toda essa história das joias. Só que acho que a história das joias, ela continua um pouco, né? Porque teve essa tentativa de venda, de entrar com a joia dentro de estátua, sei lá, tem toda uma confusão aí que envolve a questão das joias, que eu acho que é um pouquinho mais complexa do que só, fiquei aqui com as minhas joias, minha mulher tá usando aqui as joias. É um pouco diferente aí, porque ele tentou negociar esses presentes. E mais uma vez, acho que o grande prejudicado é sempre o quê? O Estado, o povo brasileiro, porque na verdade eu acho que tudo isso é de posse do povo brasileiro. A Cartier presenteou o Lula com o relógio Santos Dumont. Por quê, gente? Porque era uma homenagem a Santos Dumont, porque não era um agrado ao Lula, era uma questão assim, uma marca que fez um produto em homenagem a um brasileiro e que ali então fique uma amostra disso, né, de alguma forma, um registro disso que foi feito. Então eu acho que a moralidade e a ética, elas deveriam reger tantas coisas e a gente vê que não, e que quando tem uma brecha, tem um espaço, as pessoas vão se acomodando como é melhor para elas. Então, assim, o que eu acho que o Lula devia fazer era botar para jogo, para de fato isso ser uma norma escrita, discriminada, valorada. Tipo assim, acima de R$100, amores, é do Estado brasileiro. Não é seu como presidente agora. É de todo o Estado brasileiro. E aí pronto, fica resolvido. Só que isso tem um caminho, né? A gente não consegue fazer isso rapidamente. Eles também, não, às vezes conseguem, né? Quando eles querem, como a Laura trouxe, eles conseguem de um tudo. Mas eu acho que seria o caminho mais certo. Porque se a gente for contar com essa consciência, olha o que acontece. E o curioso, né, Paulinha, é que você sabe, com relação aos servidores federais do escalão mais baixo, já existe essa norma. Então, tem aí uma limitação que é atrelada aos salários dos ministros do Supremo, que daria hoje uns R$500, então já existe a previsão para o baixo escalão, né, que não tem essa recorrência em receber presentes. Agora, quando a gente vai subindo, a coisa vai ficando realmente um pouco mais complicada, né?
E até em empresas tem isso. Você acha, por exemplo, jornalistas podem receber passagens aéreas, hospedagens em hotel? Não é assim, gente. Isso aí é complicado, porque realmente a moral e a ética, você não pode contar que está 100% presente, porque as pessoas, enfim, tem lá as suas... É meio elástico, né? Digamos assim. Então, eu penso que o mais interessante seria colocar isso no preto, no branco, no papel, para que daqui para frente fosse diferente, mas o TCU já veio num lugar aí completamente distante, dizendo, recebeu, é seu. Então, por enquanto, a gente tá nesse lugar, né?